Olá, galera da Adrenalina! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre CPD. O que seria isso, Raquel? Como assim? Bom, daqui a pouco vocês vão saber. Não esqueçam de dar uma curtidinha aqui, enviar para os colegas e apertar o sininho ali para poder sempre ser notificado dos novos vídeos. Fiquem aí ligados para o vídeo de hoje. Gente, então hoje eu vim falar sobre CPD, ou Continuous Professional Development, ou seja, desenvolvimento profissional continuado. Por que que isso é tão importante na área da interpretação, na área da tradução, qualquer área, na verdade, mas como a gente está sempre falando aqui sobre interpretação de conferências, interpretação simultânea, consecutiva, sussurrada, de acompanhamento, etc., a gente precisa trazer isso à tona porque a interpretação é uma profissão em que, na maior parte das vezes, nós somos generalistas, ou seja, a gente faz eventos de todos os temas, em diferentes fusos horários. É uma loucura a nossa agenda, nunca tem uma continuidade, uma rotina, é sempre diferente a cada momento, né? A gente tem, sim, às vezes, uma certa rotina com alguns clientes que já mandam o calendário do ano inteiro, e aí a gente já marca ali, já tem pelo menos alguma coisa fixa, mas na maior parte das vezes a agenda vai se preenchendo aos poucos. Então, o que que acontece? Nós sempre temos que estudar. E estudar não apenas sobre as diferentes áreas que a gente vai interpretar, fazer glossários, treinar vocabulários, sempre ser curioso para todos os assuntos que tiverem aí aparecendo no noticiário, nas revistas, até coisas de fofoca. Porque do nada pode ter um exemplo de um seriado que lançou na Netflix, que a pessoa acha que todo mundo está assistindo e você está antenado sabendo do que está acontecendo. Até cultura popular é importante que a gente tenha curiosidade de saber, estar por dentro. E já aconteceu, sim, eventos em que eu tive que saber o nome de um filme, a equivalência, até porque o nome dos títulos de um país para o outro é diferente. Então, eu sempre acompanho os filmes que estão sendo indicados para o Oscar, para saber como que eles foram traduzidos para o Brasil, o título, né, para poder se adaptar à cultura local. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas eu vou depois trazer um conteúdo específico para essa questão da tradução dos nomes dos títulos de filme e também para a questão da tradução para dublagem, que são coisas completamente diferentes. A gente tem, inclusive, uma palestra lá no Galera da Adrenalina de uma das minhas alunas que falou sobre esse tema, um pouquinho sobre a tradução para a dublagem, e é muito interessante porque tem outros aspectos que as pessoas não levam em consideração às vezes e acham que é tudo a mesma coisa, tradução, mas não é. Tradução para legendagem é uma coisa, tradução para dublagem é outra, tradução de título de filme é outra. E voltando aqui para o nosso assunto do desenvolvimento pessoal e profissional continuado, né? Por que que é tão importante? Porque a gente precisa também estar sempre atualizando as nossas técnicas que a gente uma vez aprendeu em algum curso e esqueceu que existia aquela prática, então a gente volta a fazer novos cursos, cursos livres, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu sou rata de cursos, se deixar, eu faço todos os cursos que existem na face da Terra, porque nunca é demais aprender com outros profissionais. Todos os profissionais têm sempre algo a ensinar. E eu vou também trazer, num outro momento, cursos que eu recomendo, cursos que eu já fiz e que eu super recomendo. Então, esse ano mesmo eu estou fazendo dois cursos, um à distância. Aliás, os dois são à distância, mas um é brasileiro e o outro é argentino. E fiquem curiosos aí para saber quais são. Em breve eu vou trazer para vocês essa informação. E então é isso, a gente precisa ter esses materiais ao nosso dispor de prática continuada. Vários teóricos têm livros escritos de práticas de interpretação com diferentes formas que você pode melhorar a sua performance. Tem vários livros que eu já recomendei. Um deles, que é o meu livro assim de cabeceira, volta e meia eu abro um dos capítulos e leio aquele capítulo porque é muito fácil de digerir, de ler, de saber um pouco mais sobre o dia a dia do intérprete, mesmo já estando na profissão. É sempre bom lembrar de momentos engraçados que existem na profissão, assim, tipo coisas inusitadas da profissão, que é o Sua Majestade o Intérprete, do Evandro Magalhães, que recentemente eu li também em espanhol.
E foi muito legal porque eu também vi que tem adições do tradutor que não tem no original em português e que é bem bacana, porque acrescenta também a experiência do próprio tradutor, que é o Oscar Curros, bastante conhecido, e o Evandro Magalhães, o autor original do português, né? Então, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que ele é um livro que sempre traz coisas práticas sobre a profissão, para quem está começando, para quem tem curiosidade, para quem quer saber mais sobre a profissão e para quem já está na profissão, sempre ir lembrando de certas coisas interessantes da profissão. Outro livro que eu sempre acho legal ler, reler várias vezes, é o livro do Daniel Gil, que são os conceitos e metodologias da interpretação de conferências. Eu acho que ele é assim, é uma bíblia da interpretação. Você tem várias formas ali de entender por que que o intérprete interpreta o sentido da mensagem e não apenas palavras. Existem até fórmulas que ele coloca no meio do livro e até diagramas da aquisição da linguagem e de você entender por imagens e por matemática, porque ele tem esse background da parte de exatas, né? Então ele é muito cartesiano na forma que ele explica a interpretação. É muito interessante que você vê a fórmula do que você precisa para fazer uma interpretação consecutiva, para fazer uma interpretação simultânea. Ele mostra quais são as habilidades necessárias ao mesmo tempo que você está fazendo de esforços, né? Ele chama a teoria dos esforços. Então você tem vários esforços envolvidos na interpretação de acompanhamento, na interpretação à prima vista, na tradução à prima vista, na interpretação sussurrada, simultânea, consecutiva. E é muito interessante, de fato, porque você consegue ter na sua mente uma lógica por trás da interpretação, para não ser tão subjetivo. Ele é bastante objetivo na explicação dele em relação à interpretação, e eu acho interessantíssimo. Outro livro que é muito legal é Os Conceitos da Tomada de Notas, do Andrew Gillies, que é outro autor que as pessoas confundem porque eles têm sobrenomes parecidos. O Daniel Gilles é francês e o Andrew Gillies já é da língua inglesa, não tem nada a ver, assim, são totalmente diferentes, só que eles têm sobrenomes que começam com G e tem um som meio parecido e as pessoas confundem. Mas ele não, ele é tipo o papa da consecutiva, e foi justamente esse livro que me fez me apaixonar ainda mais pela consecutiva, desde o início da minha carreira, que eu tinha curiosidade em interpretar de forma consecutiva, porque eu só aprendi a simultânea no treinamento que eu tive com o mestre Paulo Bier, que foi o meu mentor e que me colocou no mercado, porque não tem muita demanda de consecutiva. Inclusive, eu posso contar nos dedos as poucas demandas que eu tive em relação à consecutiva, pelo menos aqui no mercado de Brasília e aqui no mercado do Brasil no geral. Eu só tive experiência com interpretação consecutiva de fato, sendo paga e trabalhando todos os dias, várias horas por dia com consecutiva, na interpretação comunitária dos Estados Unidos e da Inglaterra, online, pelas modalidades OPI e VRI, que eu tenho dois vídeos sobre isso. Um vídeo entrevistando uma pessoa que trabalha muito com VRI e outra pessoa que trabalha com OPI com frequência, para vocês entenderem o que significam essas siglas, para eu não ter que repetir novamente. Mas, basicamente, é uma interpretação consecutiva que você faz online, para brasileiros que moram fora e que precisam dessa acessibilidade em hospitais, em tribunais, etc. Vários contextos sociais que eles precisam de ajuda de alguém ali, e a lei viabiliza aí intérpretes de todo mundo para fazer essa interpretação, porque lá é obrigatório que o Estado forneça intérpretes para essas pessoas que moram fora e que não sabem o idioma local. Então, essa interpretação foi a que me fez realmente colocar em prática a tomada de notas e me apaixonar pela tomada de notas cada vez mais, porque você faz consecutivas longas que você não consegue reter tudo na memória. Disse, né, tipo, várias pessoas falam que o intérprete deveria conseguir reter 5 minutos de um discurso na memória, ou seja, um discurso de 5 minutos deveria ser algo que o intérprete conseguiria reproduzir com detalhes, sem problemas, para o outro idioma. Isso é uma capacidade que precisa ser treinada constantemente, porque isso não é algo que você simplesmente aprende, pronto e acabou.
Você precisa continuar praticando, assim como o idioma, você vai perdendo as habilidades se você não ficar continuamente praticando, é a mesma coisa na interpretação. Então, na interpretação, como envolvem muitas habilidades, eu considero isso tão importante que, para os meus alunos, eu dou estágio eterno. Eu falo para eles que é estágio infinito. Eles podem continuar fazendo o treino deles eternamente, toda terça e quinta, terça-feira sendo simultânea e consecutiva sendo quinta-feira. Então, é importante tanto para eles quanto para mim, porque também me força a estar ali preparada para treinar junto com eles durante essa toda semana ao vivo, né? A não ser quando tem esse feriado, que a gente faz alguns ajustes na agenda, mas basicamente todas as semanas, todas as terças e quintas estamos lá treinando juntos. E é uma sessão aberta ao público na terça-feira, onde eu convido vários palestrantes externos. Eu já até falei um pouco sobre a comunidade da galera da Adrenalina, e foi uma forma que eu também consegui pensar em não treinar sozinha, treinar sempre acompanhada de outras pessoas que também querem praticar e continuar com o CPD, com a sua prática ali das habilidades da interpretação de forma direcionada, né? Então, assim, que não seja solta, todo mundo estudando, só que de forma solta não. Especificamente treinando a simultânea com as habilidades específicas que cada um precisa melhorar. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma dificuldade de não ficar preenchendo os espaços vazios da minha fala. Eu tenho mania de ficar ou alongando as palavras para não ficar com aquele silêncio de intervalos entre as falas. E se eu ficar continuamente, toda terça-feira, praticando melhorar esse ponto, eu vejo que isso melhora muito de uma semana para outra. Então, toda semana eu procuro um ponto específico que eu quero melhorar, porque ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ter tudo perfeito, a gente precisa sempre ter alguma coisa para melhorar, porque se a gente acha que a gente é perfeito, a gente nem percebe que a gente está cometendo erro, a gente acaba achando que a gente é o bambambam e fica estagnado num erro que a gente nem percebe. E quando a gente tem a ajuda de outras pessoas para estarem ali apontando alguma coisa específica que a gente precisa melhorar, isso ajuda muito, 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 e a gente começa a cada vez ir melhor na nossa prática. Mas é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês também fazem práticas continuadas para melhorias profissionais nas áreas de trabalho de vocês? Já conheciam a ferramenta cpdresources.org, se eu não me engano, que eu já passei para vocês alguns links também pelo Instagram de sites onde tem esses conteúdos para você ter uma prática de interpretação e melhoria profissional continuada, gratuitas, que são fornecidas pela União Europeia. E eu vou colocar esses links também aqui na descrição. Se vocês não tiverem visto esses posts lá no Instagram, eu coloco aqui novamente para relembrá-los desses sites que são bem interessantes para vocês praticarem com esses livros que eu acabei de mencionar também. Eles estão referenciados nesses sites. E é isso. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, porque isso ajuda a divulgação, chegar a mais pessoas. E também coloquem aí um alerta para os próximos vídeos, que é o sininhozinho que aparece aqui embaixo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse conteúdo. Até a próxima. Beijos!